As noivas de Copacabana, última semana. Preciso falar com o seu Donato, ele está? O detetive França vai fundo nas investigações e Donato passa a ser o principal suspeito dos crimes. Olha que eu encontrei no ateliê dele. Anúncios classificados de vestido de noiva. Nesta terça, depois de Vida ao Vivo Show, As Noivas de Copacabana. Sempre Toshiba. Vá correndo conhecer a linha de áudio e vídeo mais completa, inovadora e criativa do mercado. Sempre Toshiba informa a hora certa. Jornal da Globo. Oferecimento Instant Noodles da Arisco. O melhor macarrão instantâneo, o mais gostoso tempero. Boa noite. O Jornal da Globo está assim um pouco diferente hoje por causa do debate dos candidatos a governador que terminou há pouco mais de uma hora em vários estados. A gente conta as novidades para você hoje, excepcionalmente de um outro estúdio. Na segunda, tudo volta ao normal. Em São Paulo, Mário Covas e Paulo Maluf tentaram conquistar e brigaram pelos votos que podem ser decisivos para o resultado domingo. A torcida chegou bem antes dos candidatos. Bandeiras de Covas e de Maluf se misturavam em frente ao prédio da TV Globo em São Paulo desde o começo da noite. No estúdio, frente a frente, dois engenheiros, dois adversários históricos. Os companheiros de partido assistiram em clima de tensão, cada grupo numa sala. Covas e Maluf debateram por quase 2 horas. Os dois candidatos falaram sobre planos de governo e tentaram conquistar os votos dos eleitores que ainda não se decidiram e que vão definir o resultado da eleição no próximo domingo. Os dois também trocaram acusações. Covas citou o escândalo dos precatórios quando Maluf foi prefeito de São Paulo. Já Paulo Maluf insistiu no aumento da violência durante o governo Covas. Os dois saíram confiantes. A população é que sabe quem ganhou, quem perdeu e quem é mais digno para receber a sua confiança. Eu acho que com esse debate não tem nenhuma dúvida, a população de São Paulo sabe como escolher seu voto. Em Brasília, houve discussão por causa da promessa de aumento de servidores e disputa pela autoria de obras. De um lado, o candidato petista, atual governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. Do outro, o candidato do PMDB e ex-governador Joaquim Roriz. No estúdio, olhares fixos, tensão no ar. O debate começou com uma disputa pela autoria das obras em Brasília. O candidato Roriz disse que as obras de Cristóvão não passam de miudezas. Já o atual governador respondeu que teve que completar muitas construções paralisadas durante o governo Roriz. O clima também esquentou quando o assunto foi o reajuste para os servidores públicos. O candidato do PMDB promete aumento. Já Cristóvão Buarque rebate dizendo que não sabe de onde Roriz vai tirar o dinheiro para cumprir a promessa. No primeiro turno, Cristóvão Buarque venceu Joaquim Roriz com uma pequena diferença, 34 mil votos. O terceiro colocado, o senador José Roberto Arruda, ficou com 180 mil votos. Agora, são esses eleitores o principal alvo dos dois candidatos ao governo do Distrito Federal. No Rio, o candidato do PFL, César Maia, não compareceu e o debate virou uma entrevista com o candidato do PDT, Antony Garotinho. Agitação na porta do Teatro Fênix. Os cabos eleitorais do PDT e do PT ironizavam o candidato do PFL. Policiais de vários batalhões foram chamados e fizeram um cordão de isolamento. Mas isso nem foi necessário. Pouco antes do debate, continuava a expectativa. O candidato César Maia viria ou não ao estúdio da TV Globo. Na porta do Teatro Fênix, os cabos eleitorais do PT e do PDT já estavam esperando por Garotinho. Já no espaço reservado aos cabos eleitorais do candidato César Maia, pouco antes das 9 horas, Antony Garotinho chegou a pé e foi saudado pela torcida. Como manda a regra do debate, sem a presença do candidato César Maia, do PFL, foi feita uma entrevista com o Garotinho. O candidato disse que a primeira coisa que pretende fazer, se for eleito, será ter uma conversa com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Garotinho falou sobre educação, segurança e turismo. E disse que pretende ter um bom relacionamento com os prefeitos de outros partidos. Em Belo Horizonte, também não houve debate. Itamar Franco, do PMDB,
favorito, segundo as pesquisas, não compareceu. O candidato do PSDB ao governo de Minas, Eduardo Azeredo, chegou acompanhado de assessores. Itamar Franco, do PMDB, não compareceu. Neste fax à Rede Globo, Itamar Franco disse que não aceitava o convite para o debate porque temia que o programa se transformasse num espaço para confrontos pessoais, no lugar de um debate de ideias. De acordo com as regras, o que seria um debate virou uma entrevista do candidato do PSDB ao jornalista Alexandre Garcia. Durante 45 minutos, Eduardo Azeredo falou de propostas de governo. Ele também lamentou a ausência do adversário. Então, véspera de eleições emocionantes e muito disputadas em alguns dos maiores estados brasileiros. Da escolha soberana do povo domingo é que vai sair o novo quadro político do Brasil dos próximos 4 anos. Será que agora, no segundo turno, o eleitor vai dar mais votos à situação ou à oposição? Em São Paulo, Mário Covas, do PSDB, que na primeira pesquisa do Ibope feita depois do primeiro turno saiu atrás com 38% dos votos, subiu e está vencendo. Segundo o Ibope, se a eleição fosse hoje, Covas seria reeleito. 48% do eleitorado dariam preferência a ele. Paulo Maluf, do PPB, que chegou em primeiro lugar no primeiro turno e que no dia 12 estava na frente com 45% dos votos, teria hoje 39%. No Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do PDT, começou com 50%, chegou a 55% e agora tem 53%. César Maia, do PFL, partiu com 39%, foi para 37% e agora voltou a 39%. O Ibope trabalha com uma margem de erro de 3,5 pontos em São Paulo e de 2,2 pontos percentuais no Rio. O ajuste fiscal. O governo não quer mais ter funcionários estáveis. Se o Congresso deixar, a União e, quem sabe, também os estados e até as cidades só contratam novos trabalhadores se for pela CLT. É, o mesmo regime dos mortais comuns, os da iniciativa privada. Hoje, o ministro da Fazenda submeteu ao vice-diretor-gerente do FMI, Stanley Fischer, os detalhes do ajuste fiscal que deve sair na semana que vem. Os cortes vão pegar saúde e educação. Cortar despesas e aumentar impostos. Esta é a solução do governo para economizar 23 bilhões de reais. O corte de 10 bilhões vai atingir também a área social, educação e saúde. O Ministério da Administração se antecipou ao corte e reduziu em 13% os cargos comissionados, os DAS. Foram exonerados ocupantes de 38 cargos, inclusive 2 assessores da ministra Cláudia Costin. Mas o governo quer ir mais fundo nas mudanças que mexem com o funcionalismo. Vai enviar ao Congresso uma proposta para poder contratar servidores pela CLT, a mesma lei que vale para os trabalhadores da iniciativa privada. O que deve tornar mais fácil a demissão de novos contratados. A medida já ganhou o apoio de juristas. Manter-se-ia, portanto, apenas para aquelas profissões consideradas essenciais, militares, magistrados, polícia, fiscalização, o regime estatutário. Daí se enxugaria consideravelmente a máquina. No Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, se reuniu a portas fechadas durante todo o dia com o vice-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Stanley Fischer. A imprensa ficou do lado de fora. O assessor do FMI para a América Latina, Francisco Benker, disse que o fundo só vai liberar o empréstimo ao Brasil depois que os técnicos do FMI fizerem um relatório sobre a situação da economia do país. A equipe econômica passa o fim de semana em Brasília acertando os detalhes finais do ajuste fiscal. As medidas vão ser anunciadas na terça ou quarta-feira da semana que vem. Na quinta, o ministro Pedro Malan vai ao Congresso explicar o ajuste. As reservas cambiais brasileiras estão no nível mais baixo desde 95. No fim de setembro, segundo os números oficiais, estavam em 45 bilhões de dólares. Isso no chamado conceito de caixa, que é o que importa. De lá para cá, continuaram em queda livre. As demissões no Brasil por causa da crise financeira internacional. 864 pessoas perderam o emprego hoje em Curitiba. 800 na Philip Morris, que demitiu quase a metade de seus funcionários, alegando retração no mercado interno e principalmente queda de 60% nas exportações. É que bem mais da metade de sua produção era exportada para a Rússia, que quebrou em agosto. A Philip Morris informa que não estão previstas demissões na unidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Também em Curitiba, a Volvo, depois de cortar horas extras e o trabalho aos sábados,
demitiu 64 pessoas na unidade que fabrica caminhão e chassi de ônibus. A primeira vitória na guerra contra a pornografia infantil na internet. Um homem que distribuía fotos eróticas de crianças foi preso em flagrante. Marcelo dos Santos, 30 anos, é caixa de um supermercado em Itatiba, São Paulo. Ele disse à polícia que não trocava as fotos por dinheiro e sim por prazer. Morre em Florianópolis o senador Wilson Kleinunbig, que há 2 anos lutava contra o câncer de pulmão. Gaúcho de Montenegro, Kleinunbig tinha 54 anos e era engenheiro. Foi governador de Santa Catarina e, como senador, se destacou na CPI que investigou o chamado escândalo dos precatórios. Vento forte e chuva de granizo assustam os moradores de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. 120 famílias ficaram sem luz. A laje desta escola, no subúrbio de Salvador, desabou no começo da noite quando as crianças saíam do prédio. 6 ficaram feridas, 2 em estado grave. 2 adultos também se machucaram. A escola não tinha alvará da prefeitura. Está cada dia mais fácil conseguir um telefone celular clonado no Rio. Depois de descobrir que os telefones clonados são usados principalmente por sequestradores, a polícia acredita ter encontrado uma quadrilha que fazia o serviço para os bandidos. 2 mulheres foram presas hoje. Neste prédio no centro do Rio funcionava um escritório de clonagem de celulares. A polícia descobriu o lugar a partir da investigação do sequestro de Inácio Loyola, filho da empresária Vera Loyola. Neste e em outros casos, os sequestradores usaram estes aparelhos para fazer contato com as famílias. Um celular clonado tem o mesmo número de um aparelho legalizado, só que não é registrado na companhia telefônica. Quem paga a conta é o verdadeiro dono do celular. A polícia descobriu casos em que uma linha estava sendo usada por 4 aparelhos. Com uma câmera escondida, acompanhados por pessoas que se passavam por clientes, fomos ao endereço da fraude, no bairro da Pavuna. Levamos este aparelho para habilitar. A mulher que abre a porta diz qual é o serviço. O aluguel de uma linha sem a cobrança da conta telefônica. Você só me dá o aparelho. O rapaz leva, entendeu? Eu te dou uma linha falando, vai durar 1 mês a 45 dias. Quanto está dizendo? Isso. Apesar de se referir à Companhia Telefônica do Rio, o código é o de Minas Gerais. Pelo menos vai precisar que não vem em conta. Ele pediu linha para estourar, para não pagar. 2 dias depois, o aparelho está ligado. Hoje a polícia chegou à casa da mulher da Pavuna, Marta Helena Almeida Souza. Com ela estava Glaucia Almeida Pereira. As 2 foram presas em flagrante, acusadas de cometer fraude contra a Telerge e estelionato contra os donos das verdadeiras linhas. Ainda nesta edição, a pesquisa Ibope para as eleições no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Um novo diagnóstico do câncer de mama dispensa biópsia e o resultado é imediato. Histórico, israelenses e palestinos finalmente assinam acordo de paz. Um óculos especial pode dar aos daltônicos o direito de ver as cores certas. E a seguir, Frei Galvão é o primeiro brasileiro beatificado pela Igreja Católica e os devotos, reunidos no Mosteiro da Luz em São Paulo, agradecem o presente divino. Como é que Pelé consegue transformar uma bola de couro, pesada, em uma coisa assim, tão leve e delicada? E como é que uma bola consegue transformar esse atleta sério em um moleque tão brincalhão? Mas Pelé não brinca na hora de cuidar de sua saúde. Agora, sem brincadeira, tá precisando de uma forcinha? Toma Vitasar Estresse. Ser um cliente Citibank é experimentar todos os dias a sensação de ser especial. É ter uma conta corrente em mais de 100 países e poder sacar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Experimente ser Citibank. Ligue 0800 162484.
Experimente gerenciar a sua vida financeira a qualquer hora, em qualquer lugar e como você quiser. Com produtos inovadores e com a qualidade Citibank. Experimente concentrar suas atividades financeiras no Citibank e optar pelos nossos módulos econômicos. Você poderá chegar à isenção total de tarifas. Para experimentar tudo isso, o Citibank está oferecendo até 90 dias sem tarifas. Ligue 0800 16 2484. Experimente a segurança de ser um cliente Citibank. Abra hoje mesmo a sua conta corrente. Citibank, você merece esta qualidade. Na compra de qualquer celular Ericsson, analógico ou digital, você concorre a um Mercedes 0 km igual ao do Emerson. Para participar é simples. Recorte o código de barras da embalagem. Mande para a Caixa Postal 4785, CEP 01061-970, de 13 de outubro a 24 de dezembro, com nome, endereço e telefone, respondendo à pergunta: qual a marca de celular que o Emerson usa? Se você não correr, vai ficar sem. Você quer o meu carro emprestado? Compre seu Ericsson já. Sai de baixo! Uma família muito louca, aprontando uma confusão atrás da outra. Reunião de família. Que houve? O momento é grave, eu vou precisar de muita força. É reunião de família ou pra empurrar carro? Cala a boca, Suave. Neste domingo, depois do Fantástico, Sai de Baixo! Libertado em São Paulo, Rafael Alves Pereira, o rapaz de 25 anos que já foi cantor da banda Polegar. Ele foi acusado de assalto e ficou preso 39 dias. De terno e gravata, Rafael deixou a delegacia agora à noite. Feliz agora, Rafael? Muito. O Superior Tribunal de Justiça deu a ele liberdade provisória. Eu tô indo pra minha liberdade. O Rafael vai descansar um pouquinho, vai se tratar, vai ser submetido a um tratamento numa clínica, que é a vontade dele. Ele foi preso no dia 14 de setembro, quando teria roubado um vale-transporte e R$1 de uma estudante. Na época, ele disse que cometeu o crime para comprar drogas. Hoje, Rafael foi interrogado sobre um outro assalto a um policial militar. O ex-Polegar negou o crime, mas o PM confirmou a denúncia. Rafael fez sucesso no início da década como líder do Grupo Polegar. Vamos ver agora mais 4 pesquisas do Ibope para a eleição de domingo. No Rio Grande do Sul, a diferença entre os dois candidatos diminuiu. Olívio Dutra, do PT, saiu de 48 para 52 na semana passada. Hoje teria 49% dos votos, segundo o Ibope. Antônio Brito, do PMDB, tinha 42, depois 41 e agora está com 46%. Em Minas Gerais, Itamar Franco, do PMDB, começou com 52. Foi a 51 e agora continua com esse mesmo percentual. Eduardo Azeredo, do PSDB, tinha 36, manteve a mesma posição na semana seguinte e, se a eleição fosse hoje, segundo o Ibope, ele não seria reeleito porque 37% dos eleitores pesquisados declararam seu voto no atual governador mineiro. No Distrito Federal, o governador Cristóvão Buarque, do PT, que quer se reeleger, ficou o tempo todo com 50% dos votos nas pesquisas do Ibope. Joaquim Roriz, do PMDB, teria recebido 41% dos votos se a eleição tivesse acontecido no dia 14 de outubro. Passou depois a 42% e agora o Ibope informa que ele tem 43%. No Pará, Almir Gabriel, do PSDB, começou com 50%, foi a 51% e agora tem 52%. Jader Barbalho, do PMDB, tinha 42%, conservou esse percentual e agora está com 40%. As margens de erro do Ibope em Minas e no Rio Grande do Sul são de 2,2 pontos percentuais. No Distrito Federal e no Pará, as margens são de 3,1 pontos percentuais. Corrida ao Mosteiro da Luz, em São Paulo. Devotos de Frei Galvão fazem fila em busca das chamadas pílulas milagrosas do primeiro religioso brasileiro beatificado pelo Vaticano. A solenidade vai ser no domingo. Missa das 8 da manhã. Igreja cheia no Mosteiro da Luz, construído por Frei Galvão no início do século passado. Aqui ele está enterrado. Ao redor da lápide tocada com fervor, os devotos se ajoelham, rezam e agradecem as graças recebidas. Por trás da treliça de madeira, a presença especial das freiras enclausuradas. São elas que enrolam e cortam as orações em latim,
transformadas em pílulas que o povo faz fila para levar. Eu sentia muitas dores horríveis. Eu fiquei ótima, graças a Frei Galvão, a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muita fé no Frei Galvão? Muita fé, graças a Deus. Muita mesmo. Fé segura. Quem não pode vir, manda envelopes selados para receber as pílulas pelo correio. Depois, dizem os fiéis, é tomar no primeiro, no quinto e no último dia da novena e esperar pela graça. Eu estava depressiva, 1 ano e meio, não saía de casa. Fiz a novena, fazem 6, 7 meses que eu não tomo um comprimido. Eu tinha minha vizinha que não engravidava, engravidou dentro dos 9 dias que ela tomou as pílulas. A beatificação de Frei Galvão está sendo recebida pelos devotos como um presente divino. Um pouco dessa alegria e dessa emoção nós pudemos compartilhar no final da missa de hoje. Generosa, a irmã Maria Luísa nos mostra a imagem que com a beatificação ganhará um lugar no altar. Depois dá uma lição de fé e simplicidade ao falar da missão que as freiras receberam de Frei Galvão. O que vale não é tanto o nosso trabalho como a bênção que ele deixou nesses papelinhos. E por isso que precisa tomar com muita fé, né? A seguir, os macacos que aprenderam a reconhecer os números nos Estados Unidos. Um líquido ajuda os médicos a saber se o tumor é câncer de mama sem a biópsia. Hoje em Intercine, Julian Sands, um androide com incríveis poderes, enfrentando o perigo para salvar o planeta Terra. O Defensor do Futuro, filme inédito. Hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Daqui até o final do ano, a Ford vai apresentar uma série de medidas para fazer o seu caminho até um carro zero melhor. A primeira delas: você compra o seu Ford Ka ou Fiesta com entrada e 24 prestações fixas em reais, com juros de apenas 1% ao mês. Para a F1000, juros de 0% ao mês. Seu usado pode entrar no negócio. Enquanto todos discutem a questão dos juros, a Ford toma uma medida prática poupando você dessa discussão. Ford, fazendo o seu caminho melhor. Teu time ganhou o campeonato depois de 20 anos, tem mais que comemorar, cara. Teu filho entrou na faculdade, você ganhou um aumento, comemora. Pula, dança, grita, bota pra quebrar. E se numa dessas, numa ocasião especial, você resolver cair na farra e abusar um pouco, vou te dar um conselho pra você ficar inteiro no dia seguinte. Toma um engove antes da farra, e se lembrar, um engove depois. E hoje não vai ter jeito, vou ter que tomar um engove. Criou seu centro de conexões para você sair de uma reunião em qualquer parte do mundo, fazer uma escala no aeroporto Charles de Gaulle em Paris e retornar rapidamente para casa, a tempo de tratar dos negócios que realmente importam. Air France, conquistando o coração do mundo. Amor, tá na hora de desligar. Ah, desliga você primeiro. Ah, amor, eu não consigo. Tá bom, eu vou desligar. Mas manda um beijinho antes. Já tô com saudade. Eu também. Vamos fazer assim? Eu vou contar até 3, depois eu desligo. Tá bem, mas começa com meio. Tá. Meio. 1, 2, 3 e... Ah, desliga você primeiro. Oh, não, desliga você. Ah, desliga você primeiro. Oh, não, desliga você. Ah, desliga você primeiro. Oh, não, É inédito. Pela primeira vez na história, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC do IBGE, fica negativo 3 meses seguidos. Em setembro, os preços pesquisados em 11 capitais caíram em média 0,3%. A deflação acumulada em julho, agosto e setembro é de 1%. Cientistas americanos testam um novo método para diagnosticar o câncer de mama. A novidade dispensa a biópsia e o resultado é imediato. Um líquido reagente é injetado na corrente sanguínea. Depois, a paciente é submetida a um exame de ressonância magnética. Na tela do computador, as imagens em preto e branco ficam coloridas. O tumor maligno tem forma e cor diferentes do tumor benigno. O método, desenvolvido por cientistas da Universidade de Chicago, vai reduzir o número de biópsias e cirurgias e dar uma resposta imediata às mulheres com nódulos nos seios.
No Brasil, a mamografia é e vai continuar sendo a forma mais eficaz na prevenção do câncer de mama. A opinião é do cancerologista Oswaldo Gianotti Filho. Segundo ele, a ressonância aqui ainda está em estudo, tem custo muito elevado e ainda não alcançou a precisão da mamografia. O juiz espanhol Baltasar Garzón pede o bloqueio imediato das contas bancárias que o ex-ditador chileno Augusto Pinochet tem na Suíça e em Luxemburgo. Ele acha que o bloqueio pode impedir que o dinheiro seja usado para inibir a ação da justiça. O governo chileno intercedeu mais uma vez junto ao governo britânico para tentar libertar o senador vitalício Augusto Pinochet, preso num hospital de Londres desde sábado. Nas ruas de Santiago, os protestos continuam. O ministro das Relações Exteriores do Chile saiu de uma entrevista com a imprensa estrangeira dizendo que os europeus não têm o direito de tratar o Chile como uma nação de segunda classe. Que eles entendiam a linguagem dos sinais já não era novidade, mas os macacos também sabem contar. A psiquiatra Elizabeth Brennan, da Universidade de Colômbia, ensinou 2 macacos rezos a botar os números em sequência tocando em teclas no computador. Eles aprenderam rapidinho e reconhecem os números de 1 a 9. A descoberta pode ajudar a entender melhor a inteligência do homem. Terrorismo ecológico. Um grupo que se intitula Liberação da Terra assume a autoria de um atentado contra a maior estação de esqui dos Estados Unidos. O incêndio de grandes proporções destruiu a estação de Vail, no Colorado. Eles dizem que foi um protesto contra o projeto de expansão da estação de esqui dentro de uma reserva florestal. Depois de uma maratona de negociações, israelenses e palestinos finalmente assinaram em Washington um acordo que quebra um impasse de 19 meses. Antes, uma disputa entre Israel e Estados Unidos quase pôs tudo a perder. Israel queria libertar o americano Jonathan Pollard, condenado à prisão perpétua por espionar para os israelenses. Bill Clinton disse não. O acordo foi assinado, mas as questões mais delicadas, como a formação de um Estado palestino e o futuro de Jerusalém, ficaram para depois. Arafat aperta a mão de Netanyahu e o documento é assinado. Nós conquistamos esse momento, declara o primeiro-ministro israelense. Não retornaremos aos confrontos e à violência, promete o líder palestino. Os maiores vencedores são as 2 testemunhas. O rei Hussein mostra que, mesmo sofrendo de câncer, goza de invejável saúde política. E Clinton prova que o estadista sobreviveu ao furacão Levinsky. Os palestinos ganham mais terras, Israel mais segurança. Os israelenses terão 3 meses para retirar suas tropas de mais 13% da Cisjordânia. Em troca, finalmente será excluída da Carta Palestina de 1964 a parte que prega a destruição do Estado judeu. Os palestinos terão que reduzir sua polícia. Mais difícil para Arafat foi ter que garantir luta incondicional contra grupos terroristas como o do Hamas. Ele espera acalmar os ânimos de suas bases com a permissão para finalmente abrir um aeroporto em Gaza, que também poderá receber indústrias e operar seu porto marítimo. E também um velho sonho palestino, 2 corredores de passagem entre as 2 regiões da autonomia palestina, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Além disso, Arafat conseguiu a libertação de 750 palestinos detidos nas prisões israelenses. Nem bem o acordo foi assinado, radicais dos 2 lados já começaram os protestos e as ameaças de atentados. Caberá a CIA, a inteligência americana, o privilégio e a responsabilidade de monitorar a região e servir como canal de comunicação na eventualidade de novos conflitos, que mais do que uma ameaça, ainda são uma probabilidade no Oriente Médio. Veja a seguir, vem aí óculos que podem fazer os daltônicos enxergar as cores certas. Picasso e seus vasos e pratos de barro. Uma exposição em Londres mostra as cerâmicas do gênio que quebrou convenções. Free Jazz Festival. Neste sábado, vamos rever os melhores momentos de um espetáculo de pura arte. Um encontro inesquecível com grandes nomes da música internacional. Neste sábado, depois de Supercine.
Melhores momentos do Free Jazz Festival. Jazz 98, um oferecimento Free. O Ministério da Saúde adverte: evite fumar na presença de crianças. Pensando num carro novo? Fuja das promessas, das armadilhas. Guaporé, onde você faz o melhor negócio. No atendimento, no preço, na condição. Ligue 226-6777. Guaporé. Vamos construir, vamos reformar. O Emura tem preços imbatíveis para você tocar a sua obra. A concorrência fala daqui, fala dali, mas quem compara, compra no Emura. Azulejo Cisa 15 por 15 extra, R$ 4,80 o metro. Piso Savane 20 por 30 extra, só R$ 2,90. Latex Luxmil 18 litros, apenas R$ 19,90. Mãos à obra. Exija qualidade e toca pro Emura. Essa fala que eu gostaria de falar sem ser interrompido, viu? Médicos americanos desenvolvem óculos revolucionários que podem corrigir um problema crônico que incomoda 30 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. Daltônica é a pessoa que não consegue distinguir o verde do vermelho e às vezes até o amarelo do azul. Não existe cura para a doença que pode representar um risco enorme no trânsito, por exemplo. Os cientistas dizem que os olhos de um daltônico são como um rádio mal sintonizado. Mas agora eles desenvolveram óculos com filtros especiais que sintonizam a luz na frequência certa. O FDA, que regulamenta remédios e alimentos nos Estados Unidos, já deu o sinal verde para que os óculos estejam no mercado a partir do ano que vem. Uma exposição em Londres revela um Picasso que o grande público não conhece, um artista apaixonado pelas possibilidades criativas do barro. Também na cerâmica, Picasso quebrou convenções. No mundo da arte do século XX, Picasso é uma palavra mágica. O último da velha guarda e primeiro da nova, Picasso significa moderno. Pablo Picasso já era um monstro sagrado quando descobriu a cerâmica na Riviera Francesa no verão de 47. Claude, o primeiro filho dele de Françoise Gillot, tinha acabado de nascer. Aos 56 anos, Picasso vivia um grande amor e aprendia a ser pai. Na praia, Picasso conheceu um casal de ceramistas de Vallauris, uma região famosa pelos vasos de argila. Começou então a paixão do artista pelo barro. Guiando os artesãos do ateliê Madoura, Picasso inventou novos objetos e quebrou a tradicional forma cilíndrica do vaso. Quando aprendeu a dominar o barro, Picasso botou o mundo no prato. Estas cerâmicas revelam o humor, a graça e a imaginação de Pablo Picasso, mostrando que o artista não torcia o nariz para nada, a não ser para o pensamento acadêmico. Picasso nunca ganhou dinheiro com as cerâmicas, mas passou os anos 50 completamente absorvido por elas. Quando Françoise largou Picasso, o artista perdeu um grande amor, os dois filhos, Claude e Paloma, e a vontade de brincar com o barro. Uma boa noite e um bom fim de semana para você.